ministra Marina Silva abandonou uma sessão na Comissão de Infraestrutura no Senado após ser agredida verbalmente por senadores. Entre outras coisas, Marina ouviu que deveria, aspas, se pôr no seu lugar e que, aspas, novamente, respeitavam a mulher, mas não a ministra. Vamos respirar fundo e ouvir mais sobre essa história com a Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ai, Ana. Assim, foi difícil, vai ser difícil de assistir, mas enfim, o que aconteceu? Foi uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado, que aconteceu hoje, terça-feira, dia 27, no qual rolaram aí vários embates, né, entre a ministra Marina Silva e os senadores presentes, inclusive embate sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, né, margem equatorial, como gosto de chamar, mas eu já falei com oceanógrafos que falaram que pode chamar de foz do Rio Amazonas sim, e eu não vou fazer parte dessa jogada de marketing que é tentar apagar que isso está na foz do Rio Amazonas. Enfim, no qual eles chegaram a discutir lá a criação de uma área de preservação da Marinha que poderia atrapalhar essa exploração e que a Marina diz, gente, isso já está se arrastando desde 2005. Também já falaram lá, teve embate sobre a pavimentação da PR-319, que liga aí Porto Velho a Manaus, e por causa de questão de licenciamento também ainda não está acontecendo, enfim. Vários embates, e isso acabou descendo aí para misoginia escancarada, desculpa, mas é verdade, para violência política de gênero. Não tem outro jeito de descrever. Teve aí agressões verbais por parte do senador Marcos Rogério, do PL de Roraima, né, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, e também do Plínio Rogério, do PSDB de Amazonas. Eu vou mostrar aqui o videozinho, Ana, mas eu já vou avisando, assim, que precisa ter paciência, precisa, assim, tipo, respira. A cara aqui da Marina nesse frame já diz tudo, né? A ministra tem o direito de fala e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é minha casa. Senador Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Não permitir que se transgrida esse direito de fala da ministra. Cada um que votou aqui assuma a sua responsabilidade. Ministra, essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa... Não vou me vitimizar. Você já vê como que ele tá provocando, né? Eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse. Eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministro. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro do é esse Estado. com a ministra? Não, Ministro. Você vê ali, ele provoca, brinca com a ideia com a coisa de sexismo, brinca com a coisa de se vitimizar. Ela falando, eu não sou uma mulher submissa como você queria que eu fosse. E daí, assim, é método MBL. Quando ela começa a ficar mais brava, o que é perfeitamente compreensível nesse contexto, ninguém tem sangue de barata, ele solta um se ponha no seu lugar. Assim, e olha, eu pausei aqui, olha no frame, ele tá rindo. Mas enfim, vamos continuar. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo... Esse aí, para quem não sabe, é o Plínio Rogério. A ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos... A mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ai, tô me segurando. Vamos assegurar.
o senhor não me Presidente, por respeita como favor, ministro? não O provoque. senhor que disse que Aí eu vou queria me fazer uma questão de enforcar. ordem. O senhor me peça Senadora. desculpa e eu permaneço. Ministro, se Vossa Você viu o que ela falou, né? O senhor que disse que queria me enforcar. A gente já vai falar disso, a gente já chega lá. Excelência, Não pede desculpa. se Vossa Senhoria, Eu vou me se retirar. Vossa Se eu separei, é Faça o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Convidado como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora- por ser mulher. A senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse A que tinha vontade de me enforcar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? eu vou Tá com medo de pedir, mim, ministra? Senhor, Tá com não é. medo? O senhor se denunciou. Tá com eu medo vou, de mim, ministra? a ministra se retira, essa comissão Tá com medo de mim, ministra? Tá com medo de mim? A gente já vai chegar no porquê dessa troca. pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Então, foi esse show de horrores aí, Ana. Esse show de horrores. Agora, vamos pegar e voltar na questão aí do Plínio Rogério. O porquê da fala sobre enforcar psicopata e medo de mim e tal. Foi por causa disso aqui. Imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Todo mundo. Imagina. Sim, ele falou isso. Ele falou isso. E nessa ocasião, a Marina chamou-o de psicopata. E vamos e convenhamos. Quando o cara fala que sente vontade de enforcá-la, e daí ele ainda fica brincando. Ai, tá com medo de mim, ministra? É nesse nível que a gente tá falando, Ana. Isso aí, claramente pelo vídeo, dá pra perceber que os ânimos já estavam exaltados quando começaram todas essas trocas. Por que que os ânimos já estavam exaltados? Inclusive, a gente viu a Elisiane Gama lá, que foi a única pessoa que estava aí nessa sessão que demonstrou qualquer tipo de respeito à Marina. Porque, a essa altura, já tinha rolado uns belos e um bate-bocas entre a Marina e o Omar Aziz, né, senador pelo estado do Amazonas. Vamos lá para a Carta Capital. Esse aqui tem vídeo disso também, mas eu decidi trazer o texto porque daí já está editadinho todos os pontos relevantes, né? Marina Silva se retira de sessão após ataque de senadores. Vamos pegar aqui na parte do que fala sobre o Omar Aziz, aqui em embates anteriores. A sessão foi tensa desde os primeiros minutos, mas a situação se agravou depois de Omar Aziz, que foi governador do Amazonas entre 2010 e 2014, subir o tom ao assumir o microfone. Eu não conheço nenhum programa sustentável que a senhora fala tanto que deu prosperidade a uma família, bradou. Enquanto falava, elevando a voz e gesticulando ativamente, ele disse ser uma pessoa acelerada e afirmou mais uma vez que não era agressivo. Disse, porém, que expressava uma revolta ao defender a legislação aprovada sobre licenciamento. Eu não vi, em 2 anos e 5 meses de governo, a equipe do meio ambiente sentar com o agronegócio do país. A assessoria poderia mandar uma foto sentada com o agro, sentada com o setor de mineração, com o setor de petróleo e gás, para discutir e não ter intransigência de um lado ou do outro. Fico feliz que o senhor diga que não é pessoal, devolveu Marina. A ministra disse ainda que se tornou bode expiatório das discussões sobre a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, inaugurada na década de 1970, a estrada foi abandonada. Eu digo isso para Vossa Excelência com toda a tranquilidade da alma. Isso tem uma mistura de técnica e ética. Eu não faço meu trabalho pensando nas próximas eleições, eu faço meu trabalho com base naquilo que a lei prevê e nas futuras gerações, afirmou a ministra com firmeza. A senhora não é mais ética que ninguém aqui, interrompeu Aziz. Eu sei que não sou, eu não disse que sou. Não venha mencionar ética para mim, a senhora não tem esse direito, eu sou ético. A senhora atrapalha o desenvolvimento do país, eu digo isso com a maior naturalidade do mundo. Temos mais de 5.000 obras paradas por causa de conversinha, governança e nhenhenhê, atacou o senador. E daí, a partir disso, que vai para a discussão lá com o Rogério, o Marinho, que a gente viu a partir ali do vídeo. É isso, Ana. É isso. É esse o nível que nós estamos tendo. Mais de 5.000 obras paradas por causa de nhenhenhê. Atrapalha o desenvolvimento do país. Ele não foi para misoginia escancarada como foram os outros dois ali,
mas ele também atacou agressivamente a Marina. E é sempre, Ana, com essa história de que, ai meu Deus, o meio ambiente, os ecologistas, as ONGs, sei lá o que, estão atrapalhando o desenvolvimento do país, pipipi, popopó. Tem que sentar, discutir, não pode ser intransigente. Gente, eu não sou ministra de Estado, então eu vou falar aqui porque eu não tenho que fazer articulação política nenhuma. Tem que sentar e dialogar o caralho. O caralho. Gente, vamos entender uma coisa. Você não faz conciliação com a porra das leis da física. Desculpa, não tem. Ah, vamos lá, a natureza cede um pouquinho e daí depois e a gente cede um pouquinho aqui no desenvolvimento. Sabe o que acontece, Ana? Sabe o que acontece quando você faz isso? Acontece, isso aqui é matéria desse mês. Cheia no Amazonas já afeta mais de 200 mil pessoas, 20 municípios em situação de emergência. Vai conversar com essas 200 mil pessoas, com esses 20 municípios, como é que o desenvolvimento está ajudando elas. Enquanto eu estava procurando essa notícia, eu achei essa outra aqui, Ana. Um ano após cheia, mais de 360 famílias ainda vivem em abrigo. Isso aqui se referindo a um ano das tragédias no Rio Grande do Sul. Vai perguntar para o PIB do Rio Grande do Sul, para a dívida do Rio Grande do Sul, como é que o desenvolvimento desse pessoal que quer conciliar a natureza com o desenvolvimento, com o meio ambiente, como é que esse desenvolvimento está funcionando para eles. Vamos ser sinceros aqui, gente. Não tem conciliação. Você tem que ter um projeto que respeite os limites ecológicos, os limites planetários, e o seu projeto de desenvolvimento tem que estar dentro disso. Se extrapolou isso, qualquer desenvolvimento que você promova agora, você vai pagar dobrado. Dentro de 10 anos, 15 anos, está chegando. Já estão avisando isso desde lá da década de 70. Todo mundo foi ignorando foda-se os limites planetários. O que importa é o desenvolvimento. E agora a gente já está pagando a conta. E essa conta só vai ficar mais cara cada vez mais. Cada vez mais. Vocês não querem me ouvir? Tudo bem, vocês não têm obrigação de me ouvir, não têm obrigação de ouvir os cientistas, não têm obrigação de ouvir a Marina, ministro do IBAMA, porra nenhuma. Vamos voltar a conversar aqui daqui 10, 15, 20 anos e me digam como é que está esse desenvolvimento. Todo o lucro que vocês estão gerando agora vai ser pago em dobro pela população, com exceção de uma meia dúzia de bilionários que vão dar um jeito de fazer o capitalismo de catástrofe aí e lucrar até com a desgraça do resto da população. E eu garanto que você que está assistindo esse vídeo não faz parte desse público. Você vai estar fudido que nem o resto de todo mundo. É isso, Ana, desculpa. Não tem desculpa nenhuma necessária, Sofia. Perfeita. Agora, eu tava pensando nessa fala. Vamos começar pelo Omar Aziz aí. E na coisa do nhenhenhê, né? Porque eles são homens técnicos. Apenas estão pensando aqui nas coisas sérias que esse pessoal, essas preocupações aí emotivas das mulheres não conseguem conceber. Ele está preocupado, Sofia, com o desenvolvimento. E aí tem uma chave para a gente entender por que é que nada disso, a conta não fecha, a coisa não faz sentido. Toda vez que a gente ouvir o discurso de qualquer um desses caras aí, né? Aqueles que o Omar quer que a ministra sente para conversar na mesa, né? Toda vez que esse pessoal disser assim, desenvolvimento, você troque, ouça tudo de volta, inclusive ouça o discurso da Sofia agora, toda vez que falar desenvolvimento, troque por meu dinheiro, tá? Então, quando diz assim, você atrapalha o desenvolvimento, ouça, você atrapalha o meu dinheiro. Não, quando a Sofia diz, não, aí não é o meu, né? É o deles, mas quando a Sofia diz não tem como conciliar, né, o desenvolvimento com a natureza, não dá para, né, um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de natureza, troca o desenvolvimento com o dinheiro deles e a natureza. Aí tem. Quando a Sofia diz assim, não vai, volta daqui a um tempo e olha para, né, como que está esse desenvolvimento, troca por o dinheiro deles. Quando você diz, vocês, olha o que vocês fizeram e mostra a imagem das famílias desabrigadas no Amazonas, e diz, isso é em nome do desenvolvimento,
troca por isso é em nome do seu dinheiro. Aí tudo faz sentido, Sofia. Só parece absurdo quando a gente usa esse eufemismo que esses caras usam porque eles não têm sequer o peito de dizer eu estou preocupado com o meu dinheiro. Eles chamam isso de desenvolvimento, que é para ficar um pouquinho mais leve, um pouco mais bonito. Mas é tudo sobre o dinheiro deles. E aí tudo faz sentido. Vamos pegar o caso da exploração do petróleo da Rio Amazonas mesmo, mano. Só para dar um exemplo mais forte. Eu já tive discussões com pessoas que juravam que entendiam muito mais de energia do que eu, dizendo que se não fizer exploração de petróleo no Rio Amazonas, daqui 5 anos vai estar subindo o preço da gasolina. Sendo que a própria Petrobras fala que em menos de 10 anos não tira petróleo de lá. Mas é isso, uns 10 anos. Mas até começar a dar lucro para pagar todo o investimento que foi feito, uns 15 anos. Daqui 15 anos, as duas, Ana. Ou a gente vai ter feito uma transição energética em boa parte do mundo e o petróleo não vai mais valer o que ele vale hoje, ou então a gente vai estar numa catástrofe tão grande climática que tudo que isso gerar de dinheiro, de riqueza, vai estar sendo perdido por causa da catástrofe climática. Ou seja, não vai gerar riqueza nenhuma. Então por que as pessoas defendem? Olha, Ana, eu acho que só tem 2 tipos de pessoa que defendem ainda a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Malandro e otário. O malandro é aquele que sabe que ele vai lucrar com isso, independente de tirar petróleo de lá ou não. É o malandro, é o cara que vai conseguir licitação para fazer as obras disso aí. É o acionista que vai ver as ações dele valorizarem quando começar essas obras. Esse é o malandro. Otário é quem acha que isso vai trazer desenvolvimento. Muito bom, Sofia. Posso voltar para o ponto da misoginia também? Por favor, por favor. Eu por sei, favor, porque junta as duas coisas. Vai passar do tempo. Junta as duas coisas. Então, essa é a primeira coisa. Esse discurso que assim, é a parte... Não vou dizer a parte séria, porque, enfim, mas é a parte que parece mais ligada ao tema. Agora, né, ao subjacente, o que está acontecendo ali, como dizer isso sem deixar o sangue ferver, né? É uma desonra, eu já disse isso hoje por escrito, eu vou meio que repetir. É uma desonra pro nosso parlamento, é uma desonra para a política brasileira, é uma desonra para o país, o papel que estes homens fizeram hoje diante de uma ministra de Estado. Eu gostaria de poder dizer assim, se não houver uma punição, uma sanção, uma consequência para isso, está tudo perdido, porque eu sei que não haverá. Porque eu sei que este é o lugar da mulher na política e da mulher no mundo. É lidar com este tipo de coisa. E aí eu quero voltar num caso que eu sempre comento quando eu falo da ministra Marina. A gente entrevistou no Meteoro político, celebridade, enfim, gente conhecida de todo tipo. Eu moderei o chat de todas essas entrevistas, como eu faço aqui nas lives também. Em nenhuma, eu te digo com toda certeza, nenhuma ocasião eu vi um chat tão tóxico quanto o da entrevista da Marina Silva. E a toxicidade deste chat, desculpa, chat bálsamo, não era o chat bálsamo, eu sei. Não representa o nosso chat. Naquele dia aconteceu um fenômeno comunicacional ali naquele chat que me disse muito claramente qual era o papel da mulher na política, qual era o meu papel ali também, ao ler aquele tipo de coisa também. Era comentário sobre a aparência, era comentário sobre a idade, era pessoal, era absolutamente pessoal. Eu nunca vi uma coisa igual eu vi naquele dia. E naquele dia eu tive certeza do que estava acontecendo ali. E aí eu vejo isso acontecer
com senadores da República com um comportamento que eu não vou chamar de quinta série, porque um moleque de quinta série tem mais respeito por uma autoridade do que esses senadores tiveram aí. E aí, veja, Marcos Rogério, cuja história a gente conhece muito bem aqui nesse canal, que já acompanhamos, né? Tem a coragem de olhar para uma ministra de Estado e dizer: ponha-se no seu lugar. Ao dizer isso, Marcos Rogério, você está dizendo não apenas o lugar que você imagina que deva ser o lugar da mulher, e eu sei que o lugar que você está dizendo para ela ocupar não é o de autoridade, não é aquela mesa ali, você também está dizendo o papel que você imagina para você. Como autoridade perante qualquer mulher que sente ali, não interessa o que ela está falando. Como era o nome do outro senador lá? Eu tô irrelevante. Era o Plínio Rogério. Plínio Rogério. São dois Rogério, né? Iana, quando eu digo que as duas coisas se ligam, sabe, a questão ambiental e a questão da misoginia, eu não tô Boa, vai. brincando, sabe? As coisas realmente se ligam, porque a gente já entrevistou muitas mulheres aqui. E você mesma falou, a pior foi a Marina. Tem a ver, claro, tem a ver com o fato dela ser mulher, tem a ver com o fato dela ser do norte, tem a ver com o fato dela ser negra, óbvio que tudo isso entra, mas tem o fato dela ser ministra do meio ambiente. Por quê? Porque a gente tem aqui no Brasil, e aí vamos... Plínio Valério, desculpa. Plínio Rogério não, Plínio Valério. Vamos trazer aqui. A gente tem aqui no nosso país, e é uma autocrítica e vindo da esquerda, a própria esquerda, uma esquerda mofada, que ainda está com ideias desenvolvimentistas da década de 70. E uma esquerda que adora se colocar como progressista, mas que tem, sim, muita transfobia, muita homofobia, muito machismo, muita misoginia. E que não hesita em usar essa misoginia para atacar aqueles que eles veem como contrários a seu projeto político. Então, a esquerda, quando vem com essas ideias para lá de atrasadas, de desenvolvimentismo, e vê uma mulher se colocando, segurando eles, dizendo não vai, isso não vai passar, ataca com a misoginia no mesmo nível que a direita ataca. No mesmo nível que a direita ataca. Essa esquerda vai ficar batendo palma para a mulher enquanto a mulher estiver dizendo o que eles querem ouvir. No momento que essa mulher dizer, opa, peraí, esse projeto não dá para passar, eles vão se demonstrar tão misóginos quanto a direita. Então, eu acredito que tem a ver, sim. Essa misoginia tem a ver também com o fato dela ser uma ambientalista. E daí, eu nem estava planejando trazer isso, mas já que já passamos loucamente do tempo mesmo, senador petista diz que ataque a Marina em comissão foi calor do debate e caso isolado. Estamos falando aí do Jacques Wagner. Pra puta que pariu, né? Se me desculpa, Sofia, o dever de toda mulher que atua na política nesse momento é fazer o maior escarcéu possível em cima disso. Não interessa se você é de esquerda ou é de direita. Porque no final do dia, o teu papel é aquele ali, ó. O teu lugar é aquele que o Marcos Rogério acha que a Marina deve ter. Posso voltar num negócio do Plínio, já esqueci, Valério. Plínio Valério, sim. Plínio Valério. Eu gosto muito como as palavras traem as pessoas, né? Quando ele diz assim pra ela, eu estou aqui, eu estou falando com você como ministra, não como mulher, porque a mulher eu respeito, a ministra não. Como revela o Plínio sobre, de novo, o papel que ele enxerga para uma mulher. Ele e todos eles enxergam para uma mulher.
Eu Você pode respeito ser você. mulher, mas você não pode ser ministra. Exatamente isso. Você pode ser mulher. Eu até deixo você ser mulher. Sirva seu lugar como mulher. Mas não ouse ser ministra. Não ouse ser uma autoridade na sua área como a Marina é. Porque aqui ela não vai ser respeitada. Eu desafio qualquer um a mostrar um vídeo em que Marcos Rogério ou Disciplina estejam sendo tão baixos com um homem como eles foram com a Marina. Na cara dela. Na cara. Na cara. Nem no Eu só tô- Lula eles não vão falar Não. nesse nível na cara dele. Não. Ponha-se no seu lugar. Imagina, Marcos Rogério chegando pro Lula na cara dele, ponha-se no seu lugar. Uhum. Não faz. Não faz. Eles até podem Por quê? fazer em videozinho do TikTok, mas na cara, não faz. E aí posso dizer uma coisa? Assim como falta a quem diz desenvolvimento, falta o peito para dizer meu dinheiro no lugar de desenvolvimento, também falta a esses caras aí a coragem de dizer que eles não respeitam a Marina porque é mulher e ambientalista. E aí tem que dizer, não, é porque, não, você está achando que tá dizendo que eu ser machista, não tem sequer a coragem de se assumir como os machistas que são. Essa é a parte mais triste. Uhum. Ai, Sofia, perdão. Perdão, mas tá foda. Ficamos por aqui, Ana. E concordo com o Enigma Marrol. O que o Conselho de Ética vai fazer? Nada. O que a gente deve fazer a respeito disso? Continuar reclamando. Não chama novo, a gente é a de eco-chato? Vamos ser chato pra caralho. Essa frase, fechou. Não vou dizer nada melhor do que isso. Ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes para mais notícias de fazer ferver o sangue do dia. É sério. Perdão, gente. Acabou notícia boa nesse plantão. Beijo.